Esta é mais uma mensagem da série Gerados pela Graça. Nós continuamos com o tema Desbravadores Inconformados, hoje a parte 3. E este é o ânimo que nós ganhamos do Senhor gradativamente, através da comunhão com Ele. Não tem atalho, é gradativo, que nós podemos reverter isto aí. Os efeitos da queda vieram sobre a mente de Adão, sobre a semente de Adão. Antes de Adão cair, ele estava tendo uma comunhão perfeita com o Senhor e era maravilhoso. Mas ele ouviu a voz da mentira e se separou do Senhor e morreu espiritualmente. Mas Jesus veio e fez aquilo que Adão devia ter feito. E Jesus fez o que Adão devia ter feito para que agora nós possamos fazer o que Adão fazia antes de cair, deleitar-se no Senhor. Né? E nós podemos ter comunhão com o Senhor e através dessa comunhão nós vamos ganhando o ponto de vista de Deus e vamos pensando como Deus pensa e nossas atitudes começam a ser atitudes proféticas, porque Deus sempre olhava para as pessoas que não são como se já fossem, sempre um olhar profético, né? Jesus sempre via as coisas de uma forma profética e falava de uma forma profética. De forma que ele não se importava com o que estava vendo visível, os efeitos da queda, mas ele sempre olhava o que podia ser feito, não o que como estava. Ele nunca era uma pessoa conformada ou achava que aquilo era o produto final. Ele olhava as coisas, os efeitos da queda e dizia, eu posso reverter isso. Eu vou reverter isso agora. Então, este é o poder do Espírito de tornar novas todas as coisas. E 2 Coríntios capítulo 10. Vamos ler 2 Coríntios capítulo 10, versículo 3 e 4, queridos. Né? Se puder abrir a tua Bíblia. Se puder abrir a tua Bíblia, 2 Coríntios capítulo 10, versículo 3 e 4. Bom dia. Deus abençoe. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 3 e 4. Porque andando na carne, ou seja, neste corpo aqui, o véu da carne, né? Não militamos segundo a condição humana, segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Aí que veio as fortalezas da queda, porque a serpente mentiu, disse, olha, se você comer do fruto da independência, os olhos serão abertos. Não, veio as fortalezas. Sofismas que tamparam os olhos de Adão e Eva, para que eles pensassem que o mal estabelecido deve ser suportado, que o mal deve ser achado como natural. Abaixa a cabeça e aceite os efeitos da queda. A doença, a miséria, a destruição na família, a destruição na alma, essas coisas vieram e junto com isso vieram as fortalezas, que são pontos de vista satânicos, sofismas, de que essas coisas são a vontade de Deus. Ora, irmãos, tudo que acontece nesse mundo é a vontade de Deus. Que mentira! Se tudo é a vontade de Deus, então por que Jesus parou as ondas? Se tudo é a vontade de Deus, por que Jesus veio e disse, eu vim para fazer a vontade do Pai, e ele vivia desfazendo muitas coisas no mundo visível? Se tudo é a vontade de Deus, por que Jesus disse, orai para que seja feita a vontade de Deus, assim na terra como no céu? Se tudo é a vontade de Deus, não é verdade, amados? Jesus estava sempre agindo contrário à vontade de Deus, então. Mas nós vemos que ele diz, eu sempre faço a vontade de meu Pai. Então a vontade de Deus há muito para ser feito e muito para ser desfeito. Não é? Desfazer as obras do diabo. Jesus veio em carne para desfazer as obras do diabo. A vontade de Deus é que ninguém se perca. Quantos estão se perdendo? Não é verdade? Então nós vemos que não é a vontade de Deus que eles se percam, mas que todos venham ao conhecimento da verdade. Né? Então nós precisamos compreender que, como desbravadores inconformados, o primeiro inimigo é o quê? A conformidade, é estar conformado. É a preguiça, é o status quo, é aceitar o natural como natural. É aceitar os efeitos da queda como irreversíveis. Usar armas naturais. Quando a pessoa ela tem armas naturais, o que ela faz? Ou ela se resigna e diz, é a vontade de Deus, ignorantemente. Ou ela luta com armas humanas. Ela reclama, ela murmura, ela critica.
Isso não pode ser mudado com armas naturais, não é verdade? As armas naturais não fazem nem cosquinha no inimigo, ele não se importa com as armas naturais, mas sim com as armas espirituais para destruir. Só aqueles, nós usamos armas espirituais para destruição de fortaleza. Se nós usarmos armas espirituais, nós prevalecemos. Se nós usarmos armas carnais, nós não prevalecemos. O inimigo quer que nós usamos sempre armas naturais. Todo mundo, quando está com problema, ou fica preocupado, ou reclama, ou xinga a vida, ou descarrega a ira nos outros, ou fica pensativo, em depressão, chorando no quarto. Essas são armas naturais. É o que o inimigo espera através das fortalezas. É levar as pessoas a se conformar ou reagir de uma forma humana. Jesus nunca reagiu de uma forma humana, mas sim sobrenatural. Ele sempre usou armas espirituais. E vamos ver hoje aqui sobre armas espirituais. Porque quando Deus chamou Abraão, Abraão usou armas naturais. Ele tentou resolver o problema da genealogia de Jesus fazendo um filho, Ismael. Ele tentou resolver o espiritual, que era a semente de Adão corrompida. Ele tentou resolver isso fora da vontade de Deus. Não tendo um filho com a sua esposa, mas com outra. Então, veja que Abraão tentou, primeiramente, resolver isso por esforço da carne. Resolver isso com armas da carne. E Deus não aceitou. Moisés, quando foi chamado, tentou resolver primeiro com as armas da carne. Foi lá, matou um egípcio e se precipitou, já que Deus me chamou, vou resolver isso aqui na valentona, no... Não. Só atrasou a obra de Deus em 40 anos. Nós vemos que a tentativa de Moisés de resolver a obra de Deus com esforço humano, com intelecto humano, com armas humanas, não deu resultado. Muitas pessoas são bem intencionadas, dentro e fora da igreja, mas estão usando armas humanas. Vamos ver aqui João 6, 63. Então, os desbravadores serão desbravadores de fato se estiverem avançando. E só podem avançar no Espírito. O homem não pode avançar com armas humanas, intelecto humano, filosofia humana, tentativa humana, esforço humano, palavras humanas. Não. Palavras humanas não mudam nada, é só a palavra de Deus que muda. Porque a palavra de Deus ela é espírito. Ora, se nós estamos numa batalha espiritual que não é contra a carne e sangue, nós precisamos de armas espirituais. Você não pode resolver coisas espirituais com armas naturais. Esse não é o nível que vai trazer solução. Porque se você resolver as coisas espirituais, as físicas, materiais, elas acompanham isso aí. João 6,63. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que vos digo são Espírito e vida. Aonde que Adão morreu? No Espírito. Aonde que veio as consequências via Espírito? Aonde que é a deficiência de Adão? Espírito. Por onde é que os espíritos imundos agiram? Através da morte espiritual. Portanto, esse processo só pode ser revertido com armas espirituais. Eu sei que o mundo chama isso de loucura e desdenha, mas para nós é o poder de Deus. Sei que o mundo diz que isso não vai funcionar, esse negócio de semeadura espiritual, que isso é balela, mas aquele que prova e vê que aquilo que você ouve, logo você fala. Aquilo que você ouve, logo você faz. Portanto, o que nós ouvimos e vemos é o nosso alimento espiritual. E você é o que você come. Então, se você não se alimenta adequadamente do espírito, você não terá uma fé espiritual. Você vai usar armas racionais, intelectuais, emocionais. Quantas pessoas, quando passam por problemas, resolvem de forma emocional? Fica nervoso, esbraveja, chuta. Não. Não é emocionalmente que você resolver isso aí primeiro. Primeiro você resolver isso com as armas do Espírito. João 8, 29. Aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada.
Veja que Jesus era um desbravador inconformado, ele realmente estava fazendo a obra de Deus. Ele não queria só fazer, ele não dizia que iria fazer, ele não era um religioso conformado, ele não tinha promessas vazias, ele estava fazendo de fato a história. Somente quem semeia no Espírito muda o ambiente e as circunstâncias gradativamente. Não é como uma nuvem que faz barulho e que não joga uma gota de água, não. Cai água assim, o solo que era desértico começa a frutificar assim. Nós vemos que Jesus diz aqui, eu sempre faço o que lhe agrada. E como Jesus fazia? Jesus diz, olha, lá em João 13, eu vos dei exemplos para que façais como eu fiz, e bem-aventurado vocês se fizerem como eu fiz. O que nós estamos vendo é que Jesus é o nosso modelo também. Se ele diz, olha, sempre faço o que o Pai se agrada. E como ele vivia? Sempre desfazendo as obras do mal, combatendo as obras do mal, sempre de uma fé agressiva, uma fé que agia crendo que o Pai confirmava. Você tem que crer. Essa é a fé do Filho de Deus, de Gálatas 2:20. Que quando você fala, Deus confirma. Senão, não é a fé do Filho de Deus. Você não pode ver o Espírito Santo parado depois que você ora. Porque em Isaías 22, 12 e 13 diz que o Espírito se move quando nós oramos. Então você tem que ver o Espírito se movendo. Se você não vê o Espírito se movendo e confirmando, então ele não está se movendo e confirmando a sua vida. Porque a fé é crer que ele está se movendo e confirmando. Toda vez que você ora, você deve esperar milagres. Em Atos dos Apóstolos, eles nunca oraram sem esperar milagres. Eles nunca oraram por orar, só por desencargo. Eles oravam crendo, o Pai vai confirmar. Eu vou orar e algo vai acontecer. Isso é a fé do Filho de Deus. Deus, quando ele diz uma palavra, ele não espera que aquela palavra fique vazia, mas que produza o que apraz. Ele não fala ao vento, à toa. Quando ele diz haja luz, a luz existe, entende como é? E quando ele diz Lázaro sai para fora, sabe o que Jesus esperava quando ele dizia Lázaro sai para fora? Que Lázaro saísse para fora. Ele não esperava outra coisa. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Enfim, amados, cremos sinceramente que essa palavra vai continuar trabalhando em seu coração e sua vida. Sendo assim, deixe-nos o seu recado e o seu pedido de oração acessando o nosso site www.pastorcarlinhos.com. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus, pois Jesus Cristo é o Senhor.